A paz do Senhor Jesus, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal. Uma breve reflexão no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 11 ao 13. O versículo 10, que vai falar da armadura de Deus. Agradecendo a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer a você curta os vídeos, comente e, se possível, indique o canal para mais alguém. Dizer a você muito obrigado. É um prazer ter você aqui junto conosco. Agradecendo a você que já é inscrito no canal, que tem curtido, comentado. Continue fazendo isso para que o YouTube recomende o canal cada vez mais. E você que ainda não é inscrito no canal, mas que tem assistido nossos vídeos que eu tenho visto, se for possível, se inscreva no canal. Se inscreva para me ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Nosso tema hoje é aprendendo a usar toda a armadura de Deus. Nossa leitura bíblica é Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 11, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Está vendo? Revesti-vos da armadura de quem? De Deus. Porque nós temos que revestir dele, não de nós mesmos, que de nós mesmos não temos força. Aprendendo a usar a armadura de Deus. Seguir a Jesus é uma batalha. A luta não acaba quando você se converte. Os verdadeiros inimigos são espirituais. As forças do diabo que querem destruir o povo de Deus. Eles querem, mas não vão conseguir. E eles não conseguem. Eles vão fazer de tudo para que ele destrua o povo de Deus, mas não conseguem. Mas você não está sozinho na luta. Jesus está com você e lhe dá uma armadura espiritual que ajuda a vencer todas as batalhas. A armadura espiritual quem nos dá? Jesus. A armadura espiritual é dele. A armadura espiritual não é nossa. A armadura espiritual é dele. São 6 elementos da armadura. São 6 elementos que compõem a armadura. Primeiro, cinto da verdade. A verdade liberta. O cinto une a armadura. A verdade lhe une com as bênçãos de Deus. Jesus é a verdade e suas palavras verdadeiras são escritas na Bíblia. E as suas palavras verdadeiras são escritas na Bíblia. Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo 31 e 32. João 8, versículo 31 e 32. Que diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Para receber a armadura, tem que permanecer em Cristo. Que permanecendo, eu provo que sou um verdadeiro discípulo dele. Versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que nos liberta é quem? Jesus. E Jesus é o quê? A verdade. Então, por isso que ele diz, a verdade, ela liberta. E a verdade é Cristo. Ele é que nos liberta do diabo. Ele é que nos livra das hostes do inimigo. Ele é que nos concede uma armadura espiritual para que nós possamos nos defender contra a cilada do diabo. Tudo é Jesus que nos concede. Então, primeiro, cinto da verdade. Segundo, como usar? Estudando a Bíblia e crendo na sua verdade. Para eu poder usar o cinto da verdade, que é a palavra, eu tenho o quê? Que estudar. Estudar a palavra. E crer na palavra. Crer que ela vai fazer aquilo que lhe apraz na minha vida e na vida daqueles que estão em minha volta. É isso que eu tenho que crer. Por isso que eu tenho que usar o cinto da verdade, crendo que essa verdade já me libertou e vai libertar aqueles que precisam de libertação. Segundo, couraça da justiça. Jesus é a justiça. A couraça protege seu coração. A justiça de Jesus lhe protege do pecado. Quando você se arrepende, seus pecados
e se arrepende de seus pecados e dedica a sua vida a Jesus, ele apaga a injustiça do pecado no seu coração. É claro, ele apaga tudo. A Bíblia deixa bem claro para nós que Jesus jogou nas profundezas do mar, né, as nossas iniquidades, e dela não se lembra mais. Então está tudo apagado. Romanos capítulo 8, versículo 1 vai dizer o quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se nós estamos em Cristo, não tem mais nada contra nós. Tudo foi apagado. Por isso que é a justiça de Deus agindo em nosso favor. Como usar? Se arrependendo de seus pecados e crendo que Jesus lhe salvou. Procure fazer o que é certo. Se eu creio que Jesus perdoa os meus pecados, né? Eu me arrependi e creio que Jesus já me perdoou dos meus pecados, eu vou procurar andar na verdade. Não vou mais andar no pecado. Tem que andar em novidade de vida. E para isso é preciso que eu guarde o quê? A palavra. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para ele não pecar contra ti. Então, ele tem que esconder no coração dele. Porque quando ele precisar dela, ela vai estar ali a seu dispor. Então, a justiça, Jesus é a justiça. E se nós vamos andar pela justiça, nós temos que fazer o quê? Se arrepender dos nossos pecados e crer que Jesus já nos perdoou. E nós já estamos salvos. E procurar fazer só o que é certo. Isso foi couraça da justiça. Terceiro, sapato da prontidão do evangelho da paz. Deixe que Deus guie seu caminho. Os sapatos protegem os pés. O evangelho da paz protege seu caminho. A vontade de proclamar o evangelho ajuda a evitar muitos caminhos errados, porque o maior testemunho é uma vida guiada por Deus. É claro, o maior testemunho da vida do ser humano, daquele que realmente se arrependeu, daquele que tem os seus pecados perdoados, daquele que crê em Jesus Cristo, é o quê? É uma vida guiada pelo Espírito Santo. Né? E guiada, se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, estou sendo guiado por quem? Por Deus. Aí faz como usar? Evitar fazer a maldade e evitar a violência e procurar promover a paz em todas as situações. É isso que nós devemos fazer. Procurar, né, promover a paz em todas as situações. Romanos capítulo 8, verso 14 diz assim para nós. Romanos 8, 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, se eu proclamo o Evangelho, se eu estou vivendo para Cristo, então eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo. E se eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus. Então eu sou filho de Deus. Por isso que eu tenho que deixar o Espírito Santo me guiar, me controlar, me orientar. Né? Porque o maior testemunho é uma vida guiada por Deus. E quem vai guiar? Deus vai nos guiar através de quem? De seu Espírito Santo. Por isso que Romanos capítulo 8, verso 14 diz, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são verdadeiros filhos de Deus. Sapato da prontidão do Evangelho. Quarto, escudo da fé. A fé vence o inimigo. O escudo protege das setas. A fé protege dos ataques do diabo. A fé lhe ajuda a se defender das acusações, das dúvidas, das tentações do diabo. Como usar? Na hora da dúvida e da tentação, escolha crer em Jesus. Procure tirar suas dúvidas, né? Procure tirar suas dúvidas para fortalecer a fé. E nós vamos tirar nossas dúvidas com quem? Com Cristo. Orando, jejuando, lendo a palavra. É aí que nós vamos tirar nossas dúvidas. Através de Jesus. Porque a fé, ela vem como? A fé, ela vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. Vai deixar bem claro que a fé vem por ouvir. E o ouvir, o quê? A palavra de Deus. Então, se eu ouvir a palavra, se eu creio na palavra, então, aonde eu vou tirar todas, não vou ficar mais com dúvida a respeito da fé. Eu vou ter que crer e ter fé que Jesus vai continuar trabalhando na minha vida. Porque é Ele que me guia. É Ele que é a minha justiça. Então, eu tenho que continuar crendo nele. E o escudo da fé serve para isso. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Né? Porque a gente não está vendo nada. Mas nós temos fé que Jesus está trabalhando a nosso favor. Quinto, capacete da salvação. Jesus salva. O capacete protege a cabeça. A salvação protege os pensamentos. Jesus salva da escravidão do pecado. Você não precisa mais viver pensando em coisas ruins que levam ao pecado. Não, nós temos que viver pensando em coisas boas. Pensar no futuro. Pensar,
tendo na nossa mente, no nosso coração, o desejo e a vontade de um dia se encontrar com Cristo. E esse deve ser o nosso pensamento, esse deve ser o nosso desejo, de um dia se encontrar com Ele. Aí diz mais, como usar? Passe mais tempo para pensar nas coisas de Deus, rejeite os pensamentos errados e creia na salvação. Quando vir algum pensamento errado, eu vou orar, eu vou pedir a misericórdia de Deus. Quando vir algum pensamento errado, eu vou ler a Bíblia, eu vou meditar nela. Eu, meditando na palavra, não vai vir mais pensamentos errados na minha mente, mas só vai vir o quê? Pensamentos bons, pensamentos do alto. A Bíblia deixa bem claro lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Se já ressuscitasse com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. E aquele que já foi salvo por Cristo, aquele que foi restaurado por Cristo, ele vai pensar nas coisas de cima, nas coisas do alto. Sexto, espada do Espírito. A palavra de Deus é a espada do Espírito. A espada fere e defende do inimigo. A palavra de Deus destrói o inimigo. O Espírito Santo dá vida à palavra de Deus e lhe dá poder. O Espírito Santo dá vida. A palavra de Deus lhe dá poder para derrotar o inimigo. Como usar? Combata as mentiras e as tentações declarando as verdades da Bíblia. Confie na palavra de Deus. Tá? Isso nós devemos fazer. Confiar na palavra de Deus. Confiar nas verdades bíblicas. Porque ela é a espada da verdade. Ela é a espada do Espírito. Nós temos que crer nela. Quando vir algo contra nós, nós devemos refutar através da palavra de Deus. Como Jesus fez. O inimigo foi tentar Jesus no deserto. Mas Jesus toda vez usou contra ele o quê? A palavra. Quando ele falava uma coisa, Jesus dizia, está escrito. Está escrito. E tudo está escrito. Então nós devemos usar o quê? A palavra. A armadura de Deus lhe dará a vitória. Tá vendo? Ela nos trará a vitória. Ela nos concede a salvação. E toda vez que o inimigo vier sobre nós, nós estivermos com a armadura de Deus, ele não vai conseguir nos afetar. Ele não vai conseguir nos destruir. Ele não tem poder para isso. Porque nós estamos revestidos com a armadura de Deus. Nós temos que estar com ela sempre a posto. O soldado ele fica sempre em posição de sentido, sempre alerta. E dessa mesma forma tem que ter nós. Nós temos que estar com a nossa armadura sempre pronta. Que o inimigo, ele não dorme. O inimigo, ele não titubeia. E nós temos que estar sempre pronto. Com a nossa armadura sempre pronta. Para quando ele vier nos atacar, nós podemos nos defender. Efésios capítulo 6, versículo 13, diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firme. Então, que nós possamos tomar a armadura de Deus e permanecer firme, porque Jesus ele está voltando. E quando ele voltar, vai levar todos os crentes fiéis com ele. E nós temos que estar preparados para esse momento. Que nós possamos estar firmes. O inimigo ele está aí. Ele vai jogar várias ciladas para tentar nos derrubar. Mas se nós estivermos firmes, com a nossa armadura em dia, nós vamos conseguir vencer. Então, que Deus nos abençoe, que você possa estar sempre de prontidão, com a sua armadura de Deus pronta, para qualquer ocasião que o inimigo vier lhe combater, ou que vier querer ir contra você. Porque a armadura de Deus é espiritual. E não é contra a carne nem sangue que nós vamos guerrear, mas contra as hostes espirituais. Amém?